E, assim, a gente sempre faz uma primeira pergunta, Estela, mas no seu caso, se bem que você pode falar, como é que foi o seu primeiro contato com a espiritualidade? É que a gente fala muito de espiritualidade, né? Mas a gente pode Sim. puxar para outros. Bom, porque assim, nos seus vídeos você já conta bastante um pouco da sua história, né? Então, a gente, para não ser um pouco repetitivo, eu queria fazer uma pergunta mais direcionada. É, o que te fez entrar, por exemplo, na Umbanda, enquanto espiritualista e contatada? Olha, Diane, assim como você, eu também estou aprendendo agora a soltar, mas sempre fui muito controladora. E quando a gente tem esse tipo de comportamento interno e a gente tem a mediunidade, muitas vezes a gente só vai na marra. Essa que é a realidade, a gente só vai depois de apanhar muito, né? Sim, Eu sempre me orgulhei meio que de dizer assim, né? Porque a gente aprende por aí que ou a pessoa vai pelo amor ou vai pela dor. sim. E eu sempre disse que eu sempre fui pelo amor, porque realmente eu não existia uma época na minha vida em que eu não fosse atraída por esses assuntos e que eu não estivesse buscando a espiritualidade sem querer nada em troca. Eu queria realmente a informação, eu queria o contato, eu queria aquele mundo. Hoje eu acho que eu sempre procurei esse mundo porque o daqui não me era satisfatório. Então eu estava procurando onde é que estava esse outro lugar, uma explicação, porque tudo me faltava internamente, né, psicologicamente. E para a Umbanda eu fui depois de muito ter buscado em vários lugares, em alguns lugares eu tive um melhor aproveitamento, em outros não tive tão bom aproveitamento, mas a Umbanda ela veio de uma forma espontânea, porque eu comecei a incorporar os guias de Umbanda dentro de casa. Então, Ixi, eu não tive muito escolha, né? Tipo assim, tá aqui agora, né? Vai atrás, e eu fui. Eu tinha um conhecimento, assim, muito primário, apesar de ter a avó Maria me acompanhando desde sempre, né? Como guia uhum. meu, guia da minha mãe, mas eu não tinha conhecimento de Umbanda. Eu sempre procurei outros caminhos, né? A Wicca, o druidismo, né? Comecei no kardecismo também. Então, eu não tinha muito conhecimento de Umbanda. Eu fui assim na raça. Quando comecei a incorporar boiadeiro, eu tive que descobrir o que era Umbanda e procurar um lugar para me desenvolver. Foi E assim como é mesmo. que você desincorporou? Desculpa, se você saber. Porque uma das características das sementes estelares é que a maioria de nós não tem uma incorporação ostensiva fisicamente. O Entendi. contato com o guia se faz mais mental e intuitivo. Sim. Claro que isso não é um quadro geral. Existem sim sementes estelares que têm uma incorporação até muito física, né? Mas, via de regra, mesmo esses que têm uma incorporação muito física, eles conseguem trabalhar, estabelecer contato e entender claramente a mensagem dos guias, mesmo não estando incorporado 100%, e sim pelo contato telepático, né? Uma sincronia de chakras superiores com os guias, etc. e tal. E no começo, até por eu ter essa característica de querer o controle, eles eram gentis. Então eu começava a sentir a aproximação energética, e no início o máximo de incorporação que eu tinha era meio corpo. Então eu sentia que eu tinha minha consciência deslocada para o lado direito do meu corpo e no lado esquerdo ficava o guia, como se fosse duas mentes no mesmo corpo. Então eu sentia que eu podia empurrar ele mais para lá, né, e ganhar o meu espaço, ou eu podia vir mais para cá e dar o espaço dele. Então eu Misericórdia. sentia que eu não estava sendo invadida, eu sentia que eu estava, que estavam me mostrando que nada seria feito, que fosse me assustar, que fosse contra a minha vontade, né? Então eu sentia e eu fazia o que era para ser feito naquele dia, que nas primeiras vezes era assim. Uhum. A primeira vez que eu incorporei, né, eu estava deitada e eu comecei a ver imagens de boiadeiro na minha cabeça, cenários que um boiadeiro vê, o pasto, o cavalo, assim, porque eu estava cavalgando. É como se eu estivesse me levando no cavalo com ele. E eu estivesse vendo o cenário. Aí eu comecei a sentir aquele acúmulo de energia que eu identificava como eu tenho que trabalhar. Eu tenho que falar com alguém quer passar uma mensagem para alguém, e eu achei que seria uma mensagem para minha mãe. E aí só tava eu e ela em casa. Aí eu chamei ela e falei, mãe, senta aqui que eu preciso ler cartas. Aí eu peguei meus baralhos, botei tudo em cima da mesa, as runas, Lohan, tudo que eu tinha Que era de a sua oráculo, ferramenta, né, magística, entre aspas. ferramenta. Você for ver quem quer falar o que vai utilizar. E aí ele empurrou as coisas todas, pegou um giz e traçou uns pontos de umbanda.
E aí ele colocou as duas mãos em cima e começou a conversar com a minha mãe, dando orientações gerais sobre a nossa vida. Ele começou Entendi. a falar coisas sobre a nossa vida, a minha, dela, como família, né? E a minha. E começou a dizer que eu teria que voltar para São Paulo, que eu estava em Santa Catarina nessa época, eu fui criada em São Paulo. E ele dizia que eu teria que voltar para São Paulo, porque realmente, se eu não tivesse voltado para São Paulo, não tinha tido despertamento, né? E não tinha tido formação de Umbanda. Eu precisava voltar para São Paulo para conseguir isso. Então, era assim. Aí, quando terminou, ele deslizou para o lado e eu ganhei o meu espaço de 100% De de novo. volta. Mas isso você conscientemente, né? Sabendo, ouvindo Sim, tudo. consciente, consciente. E já que você tocou no ponto aí, para quem não sabe, o que é uma semente estelar? Uma semente estelar é uma pessoa que a alma dela não começou a evolução no planeta Terra. Não teve as primeiras encarnações no planeta Terra. Essa pessoa é uma alma imigrante. Ela veio de outro lugar. Pode ter vindo de Sirius, de Órion, das Pleiades, pode ter vindo de Marte, pode ter vindo de Vênus, de Júpiter e até de universos paralelos e também da Intraterra. E essas pessoas estão aqui, cada uma por um motivo, né? Algumas por questões pessoais, algumas porque não tem mais casa, são planetas que não têm mais vida, né? Foram desalojadas e como imigrantes, né? O planeta Terra é uma Nova York sideral, né? E aí tem Nova gente de York. todos os lugares, tem os nativos e tem os imigrantes. E uma semente estelar é isso. É um imigrante que está ali. É um Então, o imigrante planeta Terra cósmico. é uma sopa de nacionalidade, não sementes, mas de origens, né? Vamos De dizer assim. origens, de linhagem, porque alguns são refugiados mesmo, não tem para onde voltar. Né? Não tem, quero voltar para o meu mundo de origem. Não existe seu mundo de origem mais, querido. Degrada a Já Deus que foi. aqui. Já foi. E outros vêm porque realmente tem afinidade, né? Outros Sim. têm passaporte diplomático, outros têm várias possibilidades de 2, 3 lares, né? Conquistaram isso em alguns mundos, e muitos, que é o que a gente mais trabalha com isso, são as sementes que estão aqui trabalhando para auxiliar no processo de transição planetária. Estão também fazendo resgates pessoais das suas próprias questões milenares para se curar, aproveitar esse momento de transição para alcançar algo maior e auxiliando o planeta e os coleguinhas no percurso. Você acabou de assistir um corte do Papa 3. Se você gostou, não esqueça de curtir, de se inscrever e de comentar no vídeo. Ah, e aqui embaixo tem um link que dá acesso direto ao bate-papo completo. Até lá!